Bom, a gente segue falando dessa decisão do ministro Dias Toffoli, que anulou nesta quarta-feira as provas do acordo de leniência da Odebrecht durante as investigações da Operação Lava Jato. E sobre esse assunto nós vamos conversar com o ex-deputado Deltan Dallagnol, porque agora é hora de entrevista aqui em Oeste Sem Filtro. Deputado, seja muito bem-vindo, muito boa noite. Boa noite, Paula, Lacombe, Cris, Ana Paula, Augusto. É um prazer estar com vocês e com todos os telespectadores da UES para, mais uma vez, falar sobre assuntos de interesse público, mas, infelizmente, falar de mais uma decisão péssima do Supremo Tribunal Federal. Pois é, eu quero perguntar para o senhor qual é o efeito imediato dessa decisão do ministro Dias Toffoli de anular essas provas do acordo de leniência? Paulo, o efeito imediato é blindar mais de 400 políticos que foram implicados em esquemas de corrupção, não só pela palavra dos colaboradores, que sem prova não é muito, mas especialmente pelas provas que o Odebrecht trouxe por meio do acordo. Então, quando o Toffoli derruba o acordo, derruba junto com o acordo as provas que a Odebrecht trouxe. Que provas são essas? A Odebrecht tinha um sistema que ela usava para registrar pagamento de propina para político X, para político Y, onde que era a entrega do dinheiro, qual era o apelido do político no sistema, tudo registrado. A gente conseguiu esse sistema em 2 lugares. Conseguiu na Suíça, porque a Suíça bloqueou o sistema, e conseguiu na Suécia, porque a Odebrecht tinha transferido o seu sistema para lá, foi lá, fez uma cópia por meio de um escritório especializado e trouxe para o Brasil. A da Suíça veio via cooperação internacional. Tudo isso veio para o Brasil e alimentou uma série de investigações contra dezenas, centenas de políticos. A Odebrecht sozinha implicou 415 políticos de 26 diferentes partidos, quase 1/3 dos senadores e ministros e quase metade dos governadores daquela época. Para além da blindagem dos políticos, essa decisão pode ter um outro efeito que ainda não foi declarado, mas é uma consequência natural, lógica e talvez até necessária da decisão, que é permitir que o governo devolva para o Odebrecht os 3 bilhões que ela confessadamente roubou, porque sem acordo não tem mais base legítima para esse pagamento que a Odebrecht fez para os cofres públicos, devolvendo para a sociedade o que ela confessadamente roubou. Perfeito. Agora a gente abre aqui a rodada de perguntas dos nossos comentaristas. Ana? Boa noite, Deltan. Obrigada mais uma vez pela entrevista. Deltan, eu levantei aqui uma informação exatamente de um documento do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, e nesse documento mostra que a Odebrecht pagou aproximadamente 788 milhões de dólares em propina em 12 países, incluindo Brasil, Angola, Argentina, Colômbia, República Dominicana, Equador, Guatemala, México, Moçambique, Panamá, Peru e Venezuela. Esse documento veio a público, num acordo com os ministérios públicos brasileiro, americano e suíço. E a minha pergunta, Deltan, diante desse absurdo que nós vimos hoje, como fica esses acordos com a justiça americana e com a justiça suíça? O que essa decisão do Toffoli pode acarretar nesses outros acordos em outros países? Os acordos eles foram feitos de modo independente nos diferentes países. Então a Suíça fez o seu acordo, o Brasil fez o seu acordo e os Estados Unidos fez o seu acordo. Por quê? Porque para a empresa interessava resolver a sua situação jurídica, o seu problemão, nos diferentes países que tinham as provas, que tinham as evidências contra o Odebrecht, que tinham investigações relevantes contra o Odebrecht. Então a empresa fez o acordo nos diferentes países e entregou as provas para os diferentes países paralelamente. Então a anulação do Brasil não vai anular o acordo da Suíça, não vai anular o acordo dos americanos, e todos os lugares que pegaram as provas da Suíça ou dos Estados Unidos vão seguir investigando, processando. Só no Brasil, que a gente sabe que é o país da impunidade, é o país em que o STF cometeu o maior erro da história, o maior erro da justiça da história, e não foi o erro em condenar Lula, foi sim o erro em absolver Lula, em agora anular as provas do Odebrecht. Esses foram os maiores erros da história. Então Toffoli está errado em dizer que o maior erro foi a condenação do Lula. Não, o maior erro foi a anulação do caso do Lula e o maior erro foi a anulação do acordo do Odebrecht. O que vai mandar uma mensagem muito forte para o sistema, uma mensagem de leniência em favor da corrupção. Mas não basta só
anular os casos de corrupção, você tem que perseguir os procuradores e juízes para que ninguém mais ouse enfrentar os donos do poder que praticam corrupção e nos roubam há séculos. Então, o serviço está feito de modo completo. Você tem não só a anulação dos casos criminais, mas você tem um temor agora incutido nos novos promotores e juízes que ninguém vai se querer se meter mais em investigação de grandes políticos do Brasil, porque sabe o que acontece. O sistema retalia e persegue até o fim. Lacombe. Deputado, boa noite. Diante disso, então, sabendo que a Odebrecht foi processada em vários países, o número que eu levantei, 12 países, com muitas provas, e que só o Brasil anulou essas provas, só no Brasil há esse movimento contrário ao que seria sério e correto, há alguma chance de alguém, de alguma forma, recorrer a um organismo internacional? Olha só o Brasil derrubou essas provas todas e a empresa continua com dívida em 12 países estrangeiros e só no Brasil. Existe essa possibilidade de recurso a algum organismo internacional, algum órgão internacional? Lacombe, infelizmente, em princípio, não existe essa possibilidade porque os órgãos internacionais eles revisam violações de direitos humanos praticadas pelos Estados. Então, Corte Internacional de Direitos Humanos, Tribunal Europeu de Direitos Humanos em relação aos países da Europa, eles revisam uma possível violação dos direitos fundamentais das pessoas praticada pelo Estado. Nesse caso, eu vejo sim uma violação de direitos fundamentais, que é o direito fundamental de todas as pessoas de ter seu patrimônio público preservado, de ter o dinheiro chegando na saúde, educação, mas infelizmente esse não é um caso revisável internacionalmente. Agora, deixa eu colocar uma observação. Todos os países que processaram seus políticos com base em provas que foram fornecidas pelo Brasil, provavelmente vão ter seus casos derrubados. Eu lembro que isso aconteceu, por exemplo, em relação ao Peru. Teve presidente do Peru que foi acusado, foi afastado com base em provas que foram fornecidas pelo Estado brasileiro para o Peru. Talvez agora tudo venha água abaixo se as provas foram buscadas unicamente no Brasil e não nos Estados Unidos e não na Suíça. O que é um despautério. O que a gente vê é uma justiça que tradicionalmente é leniente em relação aos grandes corruptos. E se a gente for olhar essa decisão, Lacombe, e eu não quero me estender muito, mas essa decisão ela tem que ser entendida de trás para frente. Ela tem um monte de argumentos técnicos frágeis e lá no final está a grande chave para a compreensão dessa decisão. Quando o ministro Toffoli passa a fazer uma série de acusações levianas contra a Lava Jato, sem base nos documentos, sem base em evidências, sem base nos autos e pior, sem qualquer relação com o conteúdo dos autos. Quem pergunta agora é Cristina Grêmio. Oi, Deltan, boa noite, obrigado pela entrevista, um prazer estar aqui com você. Tem uma notícia que está nos jornais hoje também, que após a decisão do ministro Dias Toffoli, a Advocacia Geral da União vai apurar conduta de agentes ligados à Lava Jato. A gente sabe que isso aqui é mais uma etapa do projeto Lula de se vingar dos principais investigadores da Lava Jato. Sérgio Moro e Deltan Dallagnol são os nomes principais. Já tem ideia de como se defender, o que vem pela frente, porque a gente sabe que é perseguição pura isso aqui. Cris, olha só, se eu perguntar para vocês, e não foi só a AGU, a Polícia Federal também mandou instaurar a investigação, o ministro da Justiça, mas se eu virar agora para vocês e perguntar, tá bom, gente, qual crime do Código Penal? Todo mundo vai se olhar e não vai nem saber o que responder. Por quê? Porque não tem crime, não tem tipificação, não tem ilícito. Ainda que a decisão do ministro Toffoli tivesse fundamento, que não tem, ainda que ela fosse sólida, que não é, a eventual discordância de interpretação das regras pelo STF em relação ao que aconteceu em Curitiba, jamais seria crime, jamais seria ilícito. E mais, vejam que aspecto curioso. Esse acordo com o Odebrecht foi feito lá em 2016, tudo às claras, fiscalizado, homologado pela Justiça, homologado pela Câmara de Combate à Corrupção do MPF, que são as instâncias superiores, tudo fiscalizado e olhado sem erro nenhum. Agora, eles olham para um aspecto que já estava público da decisão e querem dizer que é um crime, que é um ilícito, 7 anos depois de ser público e notório. O que mudou? Foram os agentes públicos da Lava Jato que mudaram ou é o contexto político que mudou para um contexto de perseguição? E eu queria dizer para vocês que está inaugurada a temporada de caça aos atores da Lava Jato. Com um grande prêmio. Quem conseguir caçar e caçar bem vai conseguir uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Afinal de contas, o Lula quer vingança. E você tem vários corredores dessa vaga. Você tem o ministro Bruno Dantas, que coincidentemente atuou num caso contra a Lava Jato, em que o juiz da primeira instância falou que tem indícios
de uma atuação com quebra de impessoalidade, ou seja, em português claro, de perseguição política. Aí você tem o ministro Benedito, outro corredor, outra pessoa que está nessa competição, que me caçou no TSE. Aí você tem agora o Dino, um outro competidor pela vaga do Supremo, que instaurou essa investigação. Você tem, coincidentemente, ainda o Messias, da AGU, que é um candidato à vaga do Supremo, que também instaurou uma investigação. Está aberta a temporada de caça aos agentes da Lava Jato. E o prêmio dado por Lula pode ser muito alto, pode ser cair em seu favor e ser escolhido para uma vaga de ministro do Supremo. Afinal de contas, nós sabemos que Lula não escolhe ministros do Supremo por critérios técnicos. Ele disse que seria um absurdo escolher um amigo, mas nós acabamos de ver Zanin entrando no Supremo Tribunal Federal. Aliás, Zanin, que é o advogado que protocolou essa reclamação. É Zanin e o escritório dele. Então, Toffoli está decidindo aí um caso do seu colega do STF. Quem pergunta agora é Augusto Nunes. Deputado, continua deputado aí para todo brasileiro de bem, né? Muito obrigado pela entrevista. Eu queria saber como é que se sente um protagonista como você do que eu chamo de o maior épico aí criado pelo faroeste à brasileira, né? Com tudo invertido. É o bandido que persegue o xerife, com o apoio militante dos superjuízes da capital, que não são juízes coisa nenhuma, né? São advogados aí escolhidos pelo presidente e que agem aí como se fossem magistrados e agem assim, como se fosse um partido. Como é que se sente que você, nessa situação em que o Brasil está do avesso? Quem perseguiu os corruptos com base em provas evidentes, né? Montanhas de provas, conseguiu fazer com que o brasileiro acreditasse que todos, sim, poderiam ser iguais perante a lei. E aí vem essa contraofensiva. Como é que se sente você, Deltan? Augusto, o prazer é enorme estar com você. E quando você faz essa pergunta, o meu coração borbulha de sentimentos. Borbulha de uma série de sentimentos. Primeiro, um sentimento de tristeza profunda, porque nós acreditamos, nós tivemos esperança de que nós finalmente viraríamos o jogo contra os grandes corruptos do Brasil. E nós viramos em grande medida o jogo. Só que de algum modo, a gente dormiu em algum momento como sociedade, a gente deixou de ir à rua, a gente deixou de nos mostrar a nossa força, o gigante adormeceu e o sistema recuperou as rédeas do jogo, recuperou as cartas do jogo, o sistema voltou das cartas. Primeiro sentimento é de tristeza. O segundo sentimento é de uma profunda indignação. É a injustiça de você ver quem praticou a corrupção sendo blindado, sendo solto, e o sistema se voltando contra quem combateu a corrupção, contra os agentes da lei, pessoas que eu admiro, pessoas competentes, corretas, que se dedicaram, que abriram mão de suas vidas com as suas famílias, que trabalharam noites, finais de semana. Essas pessoas agora passam a ser investigadas no lugar dos corruptos. Em que lugar que nós vivemos? Que multiverso é esse da inversão dos valores em que nós não estamos deixando para os nossos filhos o básico, que é um país melhor, um país mais honesto? Então é indignação com a injustiça. E um terceiro sentimento é um sentimento de receio. E eu coloco receio e eu coloco medo não como alguém que se acovarda, porque ter coragem não é não ter medo. Ter coragem é você enfrentar o medo que você tem. Muitas pessoas me aconselharam a sair do Brasil, a fugir, a deixar o país. Eu não vou deixar o Brasil. Eu vou ficar aqui e eu vou lutar pelo meu futuro e pelo futuro dos meus filhos. Porque aqui que estão as pessoas que eu amo, as pessoas que eu mais amo. E eu jamais desistiria delas. Deputado, vou aproveitar a sua presença aqui para pedir a sua avaliação sobre a decisão do presidente Lula de ontem na live semanal, onde ele defendeu, sugeriu que os votos dos ministros ficassem em sigilo. Fala, é uma piada, né? A gente vê a decisão de hoje e a gente começa a entender por que ele sugere que algumas decisões devem ficar em sigilo. Porque alguns ministros têm a esconder. Eles querem esconder quando eles livram pessoas na Lava Jato, eles querem esconder quando eles descriminalizam as drogas, eles não querem correr o risco e ser criticados quando eles vão agora autorizar o aborto, eles querem fazer uma legislação no caso das fake news, como não passou o projeto no Congresso, esse tema vai voltar à pauta, e eles querem legislar, e
alguns deles vão querer sigilo, alguns deles não querem prestar contas à sociedade, não querem se submeter à publicidade, não querem se submeter ao escrutínio público. Agora, a fala do presidente Lula é abertamente inconstitucional e contra todos os princípios e valores de uma democracia e de um Estado de Direito. Como a gente pode dizer e ver claramente, a democracia venceu, mas é essa democracia relativa aí do Lula. Lacombe. Deputado, o Dias Toffoli, ele diz que as provas contra Lula foram obtidas às margens das leis. Eu não consegui ler toda a decisão do Dias Toffoli, mas sei que ele cita as mensagens obtidas por hackers, portanto, ilegalmente e, até onde sei, nunca periciadas. Então, como é que alguém anula provas porque teriam sido obtidas às margens das leis e cita na mesma decisão, né, provas, entre aspas, obtidas também ilegalmente, deputado? Como é que se explica isso? É uma grande ironia, né, Lacombe? Você não explica, você engole porque vem do Tribunal Superior e você não tem para onde recorrer. Você só pode gritar e reclamar. E ainda eles querem esconder agora, Lula quer esconder as decisões, aí você não tem nem mais como reclamar. Agora, o que a gente pode fazer em relação à decisão da Corte Suprema, como você não tem para onde recorrer, é reclamar. Você não explica, é uma grande ironia. Veja, ele diz que as provas Odebrecht seriam supostamente legais, então não podem ser usadas contra os políticos corruptos. Aí ele pega mensagens criminosas obtidas mediante roubo, mediante furto, fraudes eletrônicas, e aí ele quer dar vazão a isso para investigação e punição dos agentes da Lava Jato? Peraí, a gente vê um sistema que é um Doberman com os agentes da lei que combate a corrupção e é um poodle com os grandes corruptos. Essa é a grande realidade. É assim que o Supremo Tribunal Federal tem se comportado. Agora, eu quero ir mais a fundo para trazer um esclarecimento para as pessoas. Ainda que existam contatos, sim, com autoridades estrangeiras feitas não pelo Ministério da Justiça, isso é perfeitamente normal. Existem dois tipos de cooperação. Um é a cooperação judicial, a outra é a cooperação administrativa. Todo dia a gente coopera com outros países sem passar pelo Ministério da Justiça. No caso da Interpol, no caso da rede de Egmont, que é assim chamada rede de cooperação do COAF, que é a unidade de inteligência financeira, que monitora sinais de lavagem de dinheiro. Então, em todo momento, a gente está cooperando fora do Ministério da Justiça. Quando que você precisa passar pelo Ministério da Justiça? Quando existe uma prova que você vai usar na justiça contra alguém. E aí a questão que você coloca é: as provas dos sistemas da Odebrecht passaram pelo Ministério da Justiça? O ministro Dias Toffoli disse que não, mas ele está faltando com a verdade, porque a resposta verdadeira é sim, isso está documentado. É o pedido da Força Tarefa da Lava Jato, número 88 de 2016, que está lá nos autos, mas ele curiosamente não menciona na decisão, mas está documentalmente comprovado que sim, passou sim pelo Ministério da Justiça. Existem duas fontes do sistema do Odebrecht que vieram ao Brasil as provas. Duas fontes. A primeira fonte é a Suécia. A Odebrecht mudou seus sistemas para a Suécia quando ficou com receio das buscas e apreensões da Lava Jato, e quando ela decidiu cooperar, ela contratou uma empresa especializada, fez uma cópia do sistema lá na Suécia, trouxe para o Brasil como uma entidade privada que pode fazer isso e entregou para o Ministério Público. Perfeitamente irregular, nada de errado. Segunda fonte do sistema, outro sistema igualzinho, outra cópia do mesmo sistema, foi obtida, bloqueada, congelada, numa busca e apreensão feita lá na Suíça pelas autoridades suíças. O que aconteceu em seguida? Nós fizemos um pedido para a Suíça enviar para nós o material e veio. E aí veio para cá. E aí o ministro Dias Toffoli fala que faltou prova da cadeia de custódia porque algumas HDs que continham os arquivos foram transportados, segundo aquelas mensagens do hacker, em sacolas de supermercado. Gente, que argumento mais juvenil. Não me interessa se foi transportado ou não em sacola de supermercado. Não interessa o mecanismo do transporte. Interessa, sim, se os arquivos eletrônicos estão rígidos. Quando é feita a cópia lá na Suíça ou na Suécia, é aplicado aquilo que em eletrônica se chama de código hash. Ele congela, faz uma imagem, é uma garantia. É um selo atestado de autenticidade. E aí os arquivos vêm para o Brasil. E é conferido se é o mesmo código hash. Se é o mesmo código hash, não me importa como é que se transportou. Se foi no ônibus, se foi de carro, se foi de avião, se foi em mala, se foi em sacola de mercado, não importa. Importa que o arquivo está rígido. E o laudo da Polícia Federal, que está público, qualquer um pesquisa na internet, encontra laudo Odebrecht, sistema Drowsys, MyWebDay, documenta tudo isso. Então, está toda ali a cadeia de custódia. O argumento do ministro Dias Toffoli é extremamente frágil.
não para de pé. E eu só consigo compreender isso quando eu olho o final da decisão e eu olho todas aquelas acusações políticas levianas, sem prova, sem relação com os autos, contra a Lava Jato. O que parece, assim, que se quer reescrever a história. Dá tempo para mais uma pergunta. Cris Grêmio. Eu queria uma opinião jurídica aqui sobre essas decisões aqui da AGU e do próprio ministro Flávio Dino, colocando a Gestapo dele, né? Ele chama da minha Polícia Federal agora para investigar os investigadores da Lava Jato. Como você, especialmente, não tem foro privilegiado, né? O caso do atual senador Sérgio Moro é um pouco diferente, mas depois de que cassaram tua elegibilidade e teu mandato, você está sem o foro privilegiado, não deveria eventualmente ser processado, se for para ser processado, em instância inicial da justiça? Com certeza, Cris. Ainda bem que eu não tenho foro privilegiado. Eu não quero ser investigado por um Toffoli, por um Gilmar Mendes, por pessoas que são antagonistas explícitas da Lava Jato e sequer se declaram suspeitas. Aliás, suspeição e impessoalidade, imparcialidade não é o forte do Supremo. Ele adora ver o cisco no olho do outro e sonegar a trave que tem no seu próprio olho, porque eles julgam até mesmo os casos em que atuam como advogados os escritórios das suas esposas. E decidiram agora, recentemente, que não teria nada de errado nisso. Então veja, o que a gente está falando é de um tribunal que aponta um cisco no olho do outro e não vê a trave do seu próprio olho. Então, quando eu olho para essa situação, eu não posso achar nada para além de muito absurdo. O que eu gostaria é que esse meu caso seja investigado, sim, por um juiz de primeira instância, que é onde eu acredito que todas as minhas garantias vão ser, sim, respeitadas. E todas as vezes que a Lava Jato tem os seus casos julgados em primeira instância, a Lava Jato ganha. Quando que a Lava Jato perde? Quando você abre os casos para o STJ, para o STF, onde a ingerência política aumenta em uma grande medida. É por essa, dentre outras razões, que a gente tem que acabar com o foro privilegiado. Agora, 19h14, nós conversamos com o ex-deputado Deltan Dallagnol. Deltan, muito obrigada pela entrevista, por arrumar um tempo na sua agenda para conversar conosco, comentar essa decisão do ministro Dias Toffoli, um dia triste aí para a Operação Lava Jato. Uma boa noite. Obrigado, boa noite. É um dia triste sim, Paula, mas a gente não pode desistir. Como brasileiro, a gente tem que manter a nossa luta, a nossa determinação, a nossa perseverança, como vocês fazem aqui também na UES. Um grande abraço, muito obrigado e boa noite.